Pessoal, bom dia. Vamos começar a nossa aula número 7, que trata do assunto cinemática dos fluidos. Eu vou fazer uma breve revisão do que foi abordado na aula passada, sobre vazão, equação de continuidade, e no final da aula a gente vai falar um pouco sobre a equação de Bernoulli para o caso ideal. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, vocês, por favor, chamem no áudio, porque quando eu estou apresentando não consigo visualizar o chat. Eu queria começar a aula chamando a atenção de vocês para dois assuntos. Primeiro, a não entrega das atividades dentro do prazo. Quero lembrar que as atividades, elas vão computar 50% da média de vocês. E caso vocês não entreguem ou entreguem com atraso, vocês terão perdas nessa pontuação. Isso pode gerar um problema lá no final. E tem muita gente não entregando ou entregando com atraso. A primeira entrega com atraso perde 50%. A segunda entrega com atraso perde 75% da nota. Então, a partir da quarta entrega com atraso, não precisa entregar mais, que já não vale nota. Vale muito pouco. Essa é a primeira observação que eu faço da nossa disciplina. Infelizmente, alguns não estão tendo o comprometimento que deveriam ter, certo? Tá ficando falho isso aí. A segunda observação, que é muito grave, é aquelas pessoas, algumas pessoas que têm entregado as atividades, têm escrito qualquer coisa na atividade postado, imaginando talvez que o professor não vá ver ou que a pessoa que vai corrigir não vá observar. Dois casos me chamaram muito a atenção quando eu estava lá observando as atividades. Em uma das atividades, um acadêmico postou um texto dissertativo falando sobre alguma coisa relacionada aos direitos humanos em uma atividade que falava de pressão, equação de Bernoulli, etc, etc. Equação de Bernoulli, não. Equação de Steven e princípio de Pascal. Então, assim, meio estranho. Acho que postou qualquer coisa para não ficar sem postar. Muito estranho, me soou muito estranho. A segunda observação foi a última atividade, que um acadêmico ou acadêmica, não me lembro, eu não observei nome, não vou fazer isso, postou uma resolução de uma lista que não tem nada condizente com a lista que está lá. A última lista, a penúltima lista, que foi aquela de centro de gravidade, centro de inércia, momento de inércia, aplicação da força sobre comportas submersas, é realmente uma lista mais difícil, os conteúdos ali são mais bem elaborados, depende muito do cálculo vetorial que vocês fizeram nas disciplinas de cálculo, e calcular centro de gravidade integral e momento de inércia, é um assunto mais detalhado. E aí tem acadêmico postando lá o que não tem nada a ver. Tipo, postou resolução da equação de Bernoulli, onde tinha que trabalhar com momento de inércia. Então, pessoal, tomem cuidado, tá? Isso me soa tentar enganar outras pessoas e está tentando me enganar. E eu fico muito chateado quando isso acontece. Então, ou você leve o assunto, o conteúdo, a disciplina com seriedade, ou você sai da disciplina. Porque tentar ficar enganando, passando a mão, mandando coisa que não existe, isso é muito ruim. Eu acho isso uma falta de consideração, tá? Essa é a minha observação que eu tenho nesse momento. As provas ainda estou corrigindo. E creio que até a próxima semana eu vou liberar as notas das provas para vocês e a relação das atividades. E vou penalizar com toda certeza aquelas pessoas que estão fazendo de má fé, enviando o que não deve ser enviado, tá? Infelizmente, esse é o tipo de atitude que a gente tem que ter
quando isso acontece. Não é uma coisa que eu gostaria de estar nem comentando e nem, muito menos, fazer. Mas, enfim, bora lá. Professor, só uma pergunta antes do senhor começar. A nota vai ser postada no Classroom, no AVA? Como é que vai ser? Lá no portal do portal do aluno da UFT. Ah, tá certo. O senhor vai postar direto lá, né? Direto lá. Eu não coloco no Moodle, porque às vezes alguém pode ficar chateado e tal. Isso já aconteceu no passado. Então, eu lanço a nota lá, cada um tem acesso individual. Muito obrigado, professor. De nada. Pessoal, então, em se tratando de cinemática dos fluidos, na última aula eu estava com um probleminha de internet residencial e também na faculdade estava sem energia. Eu tive que colocar a aula gravada para vocês, mas não é sempre a intenção, só quando realmente tem essas dificuldades. Infelizmente, a UFT está sem acesso, eles estão recomendando que a gente não vá na instituição. É uma onda de pessoas contaminadas com a Covid muito grande, tanto na UFT quanto no IFTO. Então, a recomendação é que fique em casa mesmo. Eu, nesse momento, estou gravando aula, fazendo aula com vocês da minha residência. E, infelizmente, a situação nos exige esse cuidado, né? Cuidado com a saúde, cuidado com os seus. E espero que todos aí tenham esse cuidado e tenham esse comprometimento nesse momento. Tá? Então, vamos falar um pouco aí, eu vou dar uma pincelada no conteúdo da aula anterior e a gente dá continuidade aqui à equação de Bernoulli, que está envolvida dentro da cinemática. A cinemática é o movimento do fluido. Então, a gente vai trabalhar as condições, os conceitos, as propriedades que estão relacionadas quando eu tenho o escoamento. Esse escoamento pode ser fechado, pode ser aberto, pode ser forçado ou não. Um escoamento forçado é aquele no qual a pressão dentro do escoamento é diferente da pressão externa. Eu tenho um tubo, um duto, um cano de esgoto, um cano de água, residencial ou industrial, onde passa um fluido, água, gás, petróleo, óleo. E se a pressão exercida pelo fluido dentro do conduto for diferente da pressão externa, no caso a pressão atmosférica, então você tem um escoamento forçado. Se a pressão interna for igual à pressão externa, esse escoamento ele é fechado, mas não é forçado. É o que acontece no caso dos tubos de esgoto. Você está ali com a sua pia, seu tanque, e você canaliza aquela água lá para a caixa de drenagem. Aquele fluido que passa pelo cano, ele não tem uma pressão diferente da pressão externa. Inclusive, o fluido ele vai só até no máximo metade do tubo, que é o recomendado. Então, nós vamos trabalhar algumas propriedades relacionadas a esse tipo de escoamento, esse tipo de movimento do fluido dentro de um conduto, dentro de uma canalização. Tá? Peguei um café aqui para melhorar a voz. E tem algumas propriedades que são necessárias nesse momento. O escoamento de fluidos pode ser permanente, estável, ou não permanente, instável. Uniforme ou não uniforme, laminar ou turbulento, uni, bi ou tridimensional, rotacional ou irrotacional, compressível ou incompressível. Então, esses são os casos que nós precisamos identificar, separar, saber o que acontece em cada um deles. A trajetória e a linha de corrente. Como que nós, então, idealizamos o modelo matemático para estudar o escoamento? A gente vai tratar o fluido como se ele fosse composto por várias lâminas. Então, considerando ali que são laminados, a gente pode avaliar cada lâmina e estudar o comportamento de velocidade, de pressão em cada lâmina. Então, é um tipo de modelo que se trabalha para o escoamento. Considerar o fluido como se fosse uma camada de lâminas. Os fluidos são substâncias cujas moléculas têm propriedade de se moverem umas em relação às outras. É aquela situação onde eu não tenho tensão de desalinhamento.
A trajetória de partículas ela é definida como um lugar geométrico dos pontos ocupados pela partícula ao longo do tempo. Então, isso permite essa avaliação considerando o fluido laminado, como se fosse uma sequência de lâminas ali, uma cebolinha que você descasca e tem as camadas. Então, a gente vai entender o fluido como se fosse aquela situação. Essas trajetórias, essas linhas de corrente, elas são curvas imaginárias tomadas através do fluido para indicar a direção da velocidade em diversas seções do escoamento do sistema fluido. Uma tangente, a curva em qualquer ponto representa a direção da velocidade das partículas fluidas naquele ponto. É a mesma ideia que nós temos do conceito de velocidade vetorial média ou velocidade vetorial. Você tem a trajetória e você define como sendo a direção da velocidade um vetor tangente àquela trajetória. Então, caso você tenha uma curva, obviamente, a velocidade tem essa direção sempre tangente e sempre acompanhando a curva. Essa velocidade ela pode variar em intensidade e direção, assim como também em sentido. Os tubos de corrente, o que é um tubo de corrente? É um tubo imaginário envolvido por um conjunto de linhas de corrente que delimitam o escoamento. O tubo de corrente é também conhecido como veia líquida. As linhas, essas que nós consideramos como lâminas, linhas imaginárias fechadas que limitam o tubo, é então chamado de diretriz do tubo, que vai nos dar aí a derivada direcional da variação da velocidade. Aqui você tem as seções transversais e nós temos, então, as linhas de corrente, dando as direções que podem ocorrer as variações de velocidade. Do ponto de vista prático, aplicado à engenharia, um sistema de tubulação, quanto menos diretrizes você tiver dentro de um escoamento, melhor. Quanto menos irregularidades no escoamento, menor é a perda de energia daquele escoamento. A seção transversal é cada superfície limitada pelo tubo ou pelo filamento de corrente e traçada segundo a normal as linhas de corrente. A seção transversal é equivalente a um corte que você faz no tubo para estudar o comportamento das linhas de corrente ali dentro. Então, aqui você tem uma seção transversal, que você tem outra seção transversal, e essas diretrizes, essas linhas, elas são sempre perpendiculares a essas superfícies, que são cortes imaginários no tubo. De forma geral, a classificação do escoamento, ele vai levar a essas condições. Nós temos, quanto à direção da trajetória, a variação no tempo, a variação na trajetória e ao movimento de rotação. O movimento de rotação ele é mais comum em fluidos onde a viscosidade cinemática é muito baixa, e isso vai causar, eu já até comentei com vocês uma vez, a questão dos vórtex, que são redemoinhos que ocorrem dentro do duto em função da baixa viscosidade. Isso é muito comum nos gases e em líquidos como a água. Quanto à direção da trajetória, ele vai ser laminar ou turbulento. Para definir esse tipo de situação, a gente tem um número de Reynolds, que é uma constante que se calcula do fluido. Quanto à variação no tempo, você pode ter uma variação temporal no escoamento, fazendo com que ele seja permanente ou não permanente. Quando ele é permanente, o tempo é constante, e quando ele é não permanente, o tempo é diferente de zero, ele varia, a quantidade de escoamento está variando. Quanto à variação da trajetória uniforme ou variado, aqui é uma seção reta, e aqui é uma seção onde você tem um joelho. Então, aqui você tem a direção variando ao longo do escoamento, é que você tem uma linha uniforme, onde você tem uma maior conservação de energia. E rotacional ou irrotacional, dependendo da situação. Quanto mais viscoso, mais irrotacional é o escoamento, quanto menos viscoso, mais rotacional é o escoamento.
Essas características desses escoamentos, elas vão estar diretamente relacionadas à energia. E essa energia está diretamente relacionada ao sistema de bombeamento. Então, se você precisa dimensionar uma bomba, você precisa conhecer o fluido, saber o comportamento do escoamento, para, de acordo com isso, você fazer a dimensão correta. Os tipos e regimes de escoamento. Falar um pouco melhor sobre cada um deles. Quanto à direção da trajetória, ele pode ser laminar. As partículas do fluido percorrem trajetórias paralelas em lâminas ou camadas. O escoamento laminar é também conhecido como laminar ou tranquilo. É o caso ideal. Imagine aí que você tem uma situação onde a perda de energia é muito próxima de zero. Você não tem atrito entre as moléculas, então seria uma situação quase que impossível de você encontrar na realidade, no dia a dia. Tá? Mas é um tipo de classificação usada para você, principalmente, aprender a dimensionar, aprender a equacionar o escoamento. O escoamento turbulento é o mais comum, as trajetórias são curvilíneas e irregulares, se entrecruzam, formando uma série de minúsculos redemoinhos, chamados vórtices. Também é conhecido como turbobilionário ou hidráulico. Na prática, o escoamento dos fluidos quase sempre é turbulento. É o regime encontrado nas obras e instalações de engenharia, tais como adutoras, vertedouros de barragens, fontes ornamentais, etc. Na prática, tudo é turbulento. Pra vocês terem uma ideia, a turbulência é tão traumática para o escoamento que é muito comum em usinas hidrelétricas a manutenção dos canais por onde a água escorre para a movimentação das turbinas. E a turbulência é tão grande dentro desses canais que eles arrancam escamas das colunas de aço. E aí é comum o soldador entrar no sistema de bombeamento para fazer a reconstituição dessas paredes. O tão grande é o descolamento de energia através dessas placas para água, que é um fluido bastante comum para nós. Aqui é só um esquema de como funciona a velocidade. Aqui você tem uma velocidade média, que normalmente é usada nas equações, e, no entanto, essa velocidade ela varia. O escoamento turbulento é sempre não permanente. O escoamento permanente é aquele que ocorre com 3 características constantes: dPdt igual a zero, dVdt igual a zero, dQdt igual a zero. dPdt, taxa de variação de pressão, taxa de variação de velocidade, taxa de variação de vazão. O que eu estou definindo aqui com vocês? É um escoamento permanente, então a pressão, a velocidade e a vazão são constantes ao longo do escoamento, então ele passa a ser chamado de escoamento estacionário ou estável, tá? O escoamento não permanente é o oposto disso aí. Você tem variação de pressão ao longo do duto, você tem variação de velocidade e você tem variação de vazão. Olha o exemplo, o escoamento não permanente ocorre quando se esvazia um recipiente através de um orifício. À medida que a superfície livre vai abaixando, a pressão e a velocidade vão diminuindo. Imagine, você tem um reservatório de água e você faz um furo na base do reservatório. Inicialmente, a pressão é grande na parte inferior, então o jato de água é maior. À medida que o nível de fluido diminui, esse jato de água diminui. Consequentemente, está diminuindo a pressão dentro do recipiente, porque a coluna está diminuindo, a velocidade do escoamento diminui, consequentemente, a vazão do escoamento diminui, uma vez que vazão é área vezes velocidade. Nós não podemos esquecer isso. Se a área for constante, então o que vai variar é somente a velocidade. Aqui é o caso dos escoamentos, quando você tem permanente e não permanente. Tá? Olha só o caso, você tem uma entrada e você tem uma saída, e aqui você tem um reservatório sempre no mesmo nível. Você tem um escoamento não permanente aqui, porque a vazão é maior do que a entrada. Provavelmente aqui a vazão de saída é igual à vazão de entrada, então você vai ter
um caso do regime permanente, mantendo aí características constantes como pressão, velocidade e vazão. O número de Reynolds foi falado na aula anterior. Está lá gravado para vocês. Aquela aula lá eu ministrei ela para a Faculdade Católica semestre passado. Eu até pedi que vocês considerassem avisos de provas, etc. Mas eu falei lá do número de Reynolds e falo aqui novamente. É um número, estou indo mais rápido exatamente por isso. É um número que você mede a partir das propriedades do fluido e que serve para te dizer que tipo de escoamento você tem. Então, o número de Reynolds, ele leva em consideração essa grandeza do fluido, que é a massa específica, essa grandeza aqui, que é a velocidade do escoamento, o diâmetro da tubulação e a viscosidade absoluta, certo? Ou, se você preferir, você pode escrever velocidade vezes diâmetro dividido por essa grandeza. Só para vocês falarem, falarem não, terem uma noção das letras que nós estamos utilizando, o Mi é a viscosidade absoluta. O Ni, que é essa letra aqui embaixo, é a viscosidade cinemática. Viscosidade cinemática, o Ni, é igual ao Mi dividido pelo Rho. Se você inverter, 1 sobre Ni é igual a Rho sobre Mi. Tá vendo que aqui tem Rho sobre Mi e aqui ficou 1 sobre Ni, só para contextualizar. Viscosidade absoluta, viscosidade cinemática, massa específica e a letra V, que aqui ocorre, é a velocidade do escoamento. Existem vários dispositivos utilizados na hidráulica que servem para medir a velocidade do escoamento dentro de um conduto. Um deles é o tubo de Venturi, é um dos dispositivos, e tem outros também que são bem mais sensíveis. O tubo de Pitot é outro que pode ser utilizado. E você tem dispositivos também a partir de sensores e atuadores piezoelétricos que medem a velocidade dentro do escoamento, dentro do conduto. Aqui é o desenho só mostrando para vocês a turbulência ocorrendo dentro do tubo, e aqui você não tem turbulência. Esse efeito ocorre para fluidos viscosos, como óleos, graxas, e esse efeito aqui ocorre para fluidos menos viscosos, como água, que nós conhecemos bastante, e os gases. Tá? O que mais utilizamos é o fluido como água. Segundo a literatura, o Brunet aponta esse valor. O número de Reynolds, ele é uma grandeza adimensional, e quando você faz o cálculo utilizando aquelas informações da fórmula, se você encontrar um valor menor do que 2.000, o escoamento, então, é laminar. Entre 2.000 e 2.400, ele está em transição, ele tem momentos de turbulência e tem momentos de escoamento laminar. E o que mais acontece, acima de 2.400, você tem um escoamento turbulento, que é o mais comum. E aí vocês poderiam falar, professor, mas qual a vantagem de você entender o tipo de escoamento? A principal vantagem é em relação a dimensionamento do sistema, tá? Essa é a principal vantagem, principalmente o uso de bombas e o tipo de aletas que você vai colocar na bomba. A classificação atual estabelecida pela ABNT, ela difere um pouco da estabelecida por Reynolds, lá em 1883, e a ABNT considera esses valores. Então, assim, existem várias obras na literatura e vocês precisam, né, se adaptar. O que vale a regra para o engenheiro? Vale a ABNT. Então,
vocês, enquanto em obra, enquanto engenheiros hidráulicos ou atuando nessa área hidráulica, aceitem os valores estabelecidos para a ABNT. Esses valores aqui colocados são apenas para os líquidos. Para os gases é um outro cálculo e um outro valor também estabelecido nos gases. O escoamento laminar e o turbulento em tubos fechados, o que acontece? A grande importância do número de reinos é ele permitir avaliar esse tipo de escoamento, a estabilidade do fluxo ou a variação que pode ter dentro desse conduto. Ele pode indicar se flui de forma laminar ou turbulento, e a partir disso, como eu coloquei para vocês, avaliar o conceito do dimensionamento. Que tipo de tubo você vai utilizar, qual a espessura da parede do tubo. Esse tubo ele vai ser rugoso internamente, ele vai ser liso internamente. Se está havendo muita turbulência, você tem que se preocupar com a redução dos conectivos na rede hidráulica, que são os joelhos, as curvas, evitar curvas sequenciais. Por exemplo, o cara vai fazer uma instalação hidráulica de 10 metros de comprimento, ele coloca 9 joelhos de 90 graus, isso vai causar um dano significativo na rede hidráulica, uma perda muito grande da pressão no final da tubulação. Então, você tem que se ater a essas informações para que você possa fazer o correto dimensionamento da rede hidráulica. Vamos mudar um pouquinho sobre o conceito de vazão agora, que é um cálculo feito em relação à quantidade de fluxo que está passando em um dado escoamento. E nós temos basicamente três tipos de cálculo de vazão. Nós temos a vazão volumétrica, representada pela letra Q, simplesmente. Normalmente, vocês vão encontrar apenas a palavra vazão, já se referindo à vazão volumétrica, e as outras duas, que são vazões em massa e vazões em peso, elas são menos usadas na hidráulica, no entanto, são bastante comuns quando se trata de consumo de combustível em aeronaves, no caso da engenharia mecânica, quando se trata de vazão de materiais que têm a massa específica variável, com vazão de materiais sólidos, como pedregulho, areia, brita, aí a gente já trabalha mais com vazão em peso e não trabalha com vazão volumétrica. Então, a questão do uso específico do termo para determinado tipo de produto. A vazão pode ser determinada a partir do escoamento de um fluido através de uma seção transversal de um conduto livre, pode ser um canal, um rio, uma tubulação aberta, ou de um conduto forçado, tubulação com pressão positiva ou negativa. Isso significa que a vazão representa a rapidez com a qual um volume escoa, e pode ser determinada usando essa equação bem simples. Volume sobre tempo. Vazão volumétrica, simplesmente Q, volume sobre tempo. As unidades aqui são várias, eu gostaria que vocês se preocupassem bastante com metro cúbico por segundo, que é a vazão utilizada no sistema internacional, e uma muito comum da hidráulica, que é o litro por segundo. Litro por segundo. Existe uma relação bem simples entre essas duas unidades, essa aqui é bem usual mesmo. Você tem vazões pequenas, você vai trabalhar com essa unidade. E aí lembra lá que 1 metro cúbico por segundo equivale a 10 a mais 3, litros por segundo. Tá? Só não esqueça dessa relação, uma vez que 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. O método experimental de calcular vazão é o mais simples possível. Você tem um recipiente, você vai medir o tempo necessário para encher aquele recipiente, depois você divide, então, o volume do recipiente pelo tempo, é o clássico. Infelizmente, na UFT, nós ainda não temos um laboratório experimental de fenômeno transporte. Se nós tivéssemos, a gente poderia atuar e trabalhar com esses métodos experimentais de cálculo de vazão. A vazão volumétrica tem uma relação direta com a área da seção transversal do conduto,
E é bem simples a gente demonstrar isso. Vamos imaginar que a gente tem esse tubo, a gente vai pegar essa seção aqui e essa seção. Aqui dentro você tem um volume. O volume de um cilindro. Se eu pegasse essa seção e desenhasse aqui, como se fosse uma lata de refrigerante, que nós temos uma área da base, a mesma área superior, e aqui nós temos uma distância, que seria essa altura. Qual o volume que nós temos aqui dentro? É o volume de um cilindro, que é a área da base vezes a altura, então vai ser A vezes D. Se a gente substituir essa expressão na equação da vazão, lembrando que a vazão foi definida como sendo o volume dividido pelo tempo, então substituindo o volume por área vezes distância, eu vou ter a vazão como sendo D vezes A dividido por T. Se considerarmos a velocidade do escoamento dentro desse conduto como sendo uma velocidade constante, ou no caso de escoamento turbulento, pegarmos a velocidade média, então podemos escrever que velocidade, sendo como ΔS sobre ΔT, posso substituir por distância sobre tempo. Então esse D sobre T, a gente coloca a velocidade no lugar dele, e aí você tem a vazão podendo ser calculada com a utilização dessa velocidade, que chama atenção, a velocidade média ou a velocidade sendo constante, no caso do regime permanente, vezes a área. Esta expressão só é válida para a velocidade uniforme da seção, como sendo a velocidade constante ou média, tá? Ou média. É o que a gente geralmente aplica na prática. A vazão medida na seção, quando você tem uma seção irregular ou quando você tem uma velocidade não uniforme, que o que acontece dentro de um conduto é basicamente esse comportamento que a bolha de fluido vai ter dentro da seção. As velocidades mais próximas da área central do tubo, elas são maiores. À medida que você se aproxima das superfícies do tubo, a velocidade diminui em decorrência do atrito. Então, nesses casos, quando essa velocidade varia, nós precisamos calcular essa velocidade a partir dessa expressão. E aí você tem o cálculo da velocidade média dessa seção. Aqui nós temos a velocidade média, e observem que ela tem uma pequena variação. Para esse tipo de equação, sugiro vocês utilizarem essa expressão que está aqui, tá? Velocidade média 1 sobre a área integral de superfície de VdA. Esse V é a velocidade real ou a expressão que define essa velocidade. Outro tipo de vazão, como eu coloquei para vocês, quando se trata de combustível, é a vazão em massa. A gente vai chamar de Q índice M. Vazão em massa é a razão da massa pelo tempo. E aqui eu posso trabalhar algumas equações. Lembrando lá, massa específica é massa sobre volume. Se você isolar a massa, você vai ter, então, ρ vezes V. Substituindo aqui na expressão a massa por ρ vezes V, nós temos essa relação matemática, no qual esse V sobre T a gente já sabe o que é. V sobre T é vazão volumétrica. Então, podemos escrever a vazão em massa em função da vazão volumétrica. Vazão em massa sendo massa específica vezes a vazão volumétrica. Ou, se você preferir, substituindo a vazão volumétrica por velocidade média vezes a área, ainda tem essa expressão ainda que pode ser utilizada. São várias fórmulas e você tem, obviamente, que escolher qual delas vai atender melhor a sua demanda naquele determinado exercício, aquele problema que você quer resolver. Unidade de vazão em massa, está aqui, ó, quilograma por segundo, kg por segundo, tá? Podem também ser utilizadas UTM por segundo, quilograma por hora. UTM por segundo é uma unidade do sistema MKS, sistema técnico. Outra vazão, também trabalhada em combustíveis, você tem, ó, eu quero determinar qual que é a vazão de combustível de uma determinada aeronave ou de um determinado motor.
você tem a opção de trabalhar com vazão em massa ou com vazão em peso, ou se você quer estudar, por exemplo, comportamento da vazão do gás num determinado refrigerador, também utiliza-se vazão em massa ou em peso, deixando a vazão volumétrica mais especificamente para os líquidos. E quando eu tenho também dragas, essas dragas que ficam aí trabalhando no lago, que nós temos aqui, sugando o material, o pedregulho do fundo do lago, cascalho, seixo, brita, areia, pedra, etc., etc., para determinar cálculo de vazão daquelas máquinas, eu posso também utilizar vazão em peso. E aí, principalmente vazão em massa. Vazão em peso é a razão, peso sobre tempo. E aí, lembrando, né, em fenômeno de transporte, utilizamos a letra G para o peso, que é simplesmente massa vezes gravidade. Posso substituir ainda a massa por ρ vezes o volume vezes G. Lembrando que ρ vezes G, a gente pode ainda escrever assim, ó, ρ vezes G vezes o volume. Ρ vezes G, vocês devem lembrar muito bem, é o gama. Então, podemos reescrever o peso como sendo gama vezes o volume. Gama é o peso específico. Tá aqui, ó. Gama vezes o volume. Substituindo aqui, eu fico gama vezes o volume dividido por tempo. Novamente, volume sobre tempo é o quê? É vazão volumétrica. E aí reescrevemos dessa maneira, que a vazão em peso é o gama vezes a vazão volumétrica, ou, se você preferir, vazão em peso é o gama vezes a velocidade vezes a área, uma vez que velocidade vezes área é a vazão volumétrica. Tá? Então, novamente, são equações que você pode usar em diferentes momentos, atendendo às suas necessidades. Resposta para a unidade da vazão em peso. kgf por segundo, Newton por segundo, que está no sistema internacional, ou kgf por hora. kgf por segundo é no sistema MKS. Ok? Então, a unidade é bem tranquila, é só você seguir a ordem da equação. Por fim, a equação da continuidade, que vai medir o escoamento dentro de um duto. A equação da continuidade, ela relaciona a vazão em massa na entrada e na saída do sistema. Uma vez que a massa é uma grandeza sempre constante. A massa que entra é a massa que sai. Tá? Às vezes o volume não. O volume que entra não necessariamente o volume que sai, mas a massa é constante. Por que a massa é constante e o volume às vezes não pode ser? Caso varie a densidade, esse volume pode mudar. Então, nós temos, mantendo sempre a massa constante, a gente pode escrever esse termo, que seria o equivalente a isso aqui, ó. Eu tenho um duto, esse duto muda de diâmetro, etc., mas a vazão em massa que entra nessa seção deve ser a mesma vazão em massa que sai dessa seção 2. Então, equacionando, substituindo o que é vazão em massa, ρ vezes a vazão volumétrica, ficaria ρ1 nessa seção, vezes a vazão volumétrica aqui, e aqui ficaria ρ2 vezes a vazão volumétrica na saída. Lembrando que vazão volumétrica é velocidade vezes área, então a gente pode escrever essa expressão, que é a lei da conservação da massa. No entanto, nós temos duas situações. Existem fluidos que são incompressíveis e existem fluidos que são compressíveis. Qual a diferença? Os gases são fluidos compressíveis. A massa específica do gás, ela muda se você alterar, por exemplo, o diâmetro da tubulação. Isso acontece na sua casa, na sua geladeira. O gás entra, passa por um sistema de compressor, o sistema de compressor muda o diâmetro da tubulação, após o compressor você muda a pressão do gás, automaticamente mudando a massa específica desse gás. Os fluidos incompressíveis, água é um fluido incompressível. Tem uma tubulação com diâmetro de 50 milímetros, de repente houve um estrangulamento, a água passa para uma tubulação de 25 milímetros. Aumenta a velocidade, aumenta algumas características como pressão. No entanto,
varia a pressão, nesse caso a pressão cai. No entanto, a massa específica na tubulação de 50 é a mesma que na tubulação de 25. Esses fluidos, quando você muda a pressão, muda a velocidade, e ele mantém a massa específica constante, são então chamados de incompressíveis. No caso, sendo incompressível, podemos simplificar o ρ1 com o ρ2, porque eles são iguais. E aí eu tenho essa equação aqui, que é conhecida na literatura como sendo a equação da continuidade. A vazão em volume de um fluido incompressível é a mesma em qualquer seção do escoamento. Submete-se que V1 e V2 são verdadeiramente médias nas seções 1 e 2. Esse é um exercício banal, ridículo. Eu vou resolver ele aqui com vocês, só para a gente dar uma pincelada geral nesse assunto. E aí depois eu coloco para vocês mais 2 ou 3 exercícios de vazão como atividade, e depois lá no final do slide, 2 ou 3 exercícios da equação de Bernoulli. Olha só, nesse exercício aqui, bem tranquilinho. Na tubulação convergente da figura, calcule a vazão em volume e a velocidade na seção 2, sabendo que o fluido é incompressível, ou seja, o ρ1 que passa nessa seção 1 é igual ao ρ2 que passa nessa seção, não precisava nem falar. Mas, se esse ρ1 e esse ρ2 é constante, o fluido sendo incompressível, podemos usar essa equação, ó, A1 vezes V1 igual a A2 vezes V2. O que ele quer? Ele quer a velocidade na seção 2. Simples, então a velocidade 2 é igual a 1 dividido por A2 vezes V1. Substituindo aí, A1 é 10 centímetros quadrados. Peraí. Isso acontece de vez em quando. 10 centímetros quadrados dividido por A2, 5 centímetros quadrados, vezes V1, que é 5 metros por segundo. Muita gente talvez poderia ficar em dúvida, mas eu não preciso converter centímetro quadrado para metro quadrado? Nesse caso, não, porque simplifica aqui, ó. 10 dividido por 5 dá 2, então o V2 é igual, aqui fica 2, que multiplica 5, 10 metros por segundo. Mas você não pode trabalhar com unidades que não são equivalentes. Então, se tivesse, por exemplo, metro quadrado aqui, centímetro aqui, você precisaria padronizar. Qual que é a vazão aqui na região 2? A vazão na região 2 é a área 2 vezes a velocidade 2. Aqui eu preciso padronizar, porque a área 2 é 5 centímetros quadrados. A velocidade 2 é 10 metros por segundo. Ó, não posso trabalhar a multiplicação de centímetro com metro. Então, preciso converter, ficando aí 5 centímetros quadrados, como se fosse 5 vezes 10 a menos 4 metros quadrados, vezes 10 metros por segundo, certo? Centímetro quadrado para metro quadrado, multiplica-se por 10 a menos 4. Então, ficou aqui, ó, 5, 10 a menos 4 vezes 10 elevado a 1 dá 10 a menos 3. Vou terminar aqui em cima. Então, a vazão 2... 5 vezes 10 a menos 3 metros quadrados vezes metro, metro cúbico por segundo. Lembra que eu falei para vocês? 10 a menos 3 metros cúbicos por segundo é equivalente a litro por segundo. Então, isso aqui vai dar 5 litros por segundo. Se você tem essa necessidade de transformar, senão, essa resposta aqui está verdadeiramente correta. Exercício número 2 aqui é a atividade para vocês dessa aula. Tá? Exercício 2, atividade. Exercício 3, atividade. Exercício 4, atividade. Agora a gente vai entrar num assunto chamado de mecânica dos fluidos. Eu vou pedir só uma licencinha de vocês aí, por 2 minutinhos, só para mim ir ao banheiro e tomar uma água. Eu já retorno
para a nossa aula, ok? Só um minutinho. 2 minutos para tomar uma água e ir no banheiro. Pessoal, vamos voltar então nossa aula. Aqui, estávamos aqui. Agora a gente vai falar um pouco sobre a equação da energia para o escoamento, chamada de equação de Bernoulli. A gente trabalha a equação de Bernoulli em 2 ou 3 situações diferentes. Nós temos a equação para os fluidos ideais, depois nós temos a equação para os fluidos reais, depois reais com máquinas, depois nós temos a equação de Bernoulli reais com máquinas mais atrito. Então, nós temos algumas situações que nós podemos falar da equação de Bernoulli. Esse é o nosso último assunto da mecânica dos fluidos, relacionada à parte de escoamento. E aí, no finalzinho, a gente fala um pouco sobre as bombas e o dimensionamento das bombas. E depois a gente fala da equação de Darcy-Weierstrass, que vai tratar a perda de carga utilizando também a equação de Bernoulli. E o último assunto nosso é calor, transferência de calor, também voltado para escoamento. Então, a gente está aqui com 60% do nosso curso. Tá? Hoje, nós vamos falar da equação de Bernoulli para casos ideais. O que seria um caso ideal? Aquele onde não tem atrito, o escoamento ele vai ser considerado permanente, você tem a velocidade constante dentro do conduto e algumas outras particularidades, fluidos incompressíveis, etc, etc. Então, só para relembrar,
Fluidos ideais, escoamento ideal ou escoamento sem atrito é aquele no qual não existem tensões de cisalhamento atuando no movimento do fluido. Ou seja, qualquer força aplicada sobre a superfície do fluido vai deslocar aquele fluido sem nenhum problema. Então, nessa ótica, a gente vai trabalhar o escoamento permanente. Os fluidos ideais, de acordo com a lei de Newton, nós falamos sobre ela lá no início, aquele que a gente coloca que a tensão de cisalhamento ela é proporcional à taxa de variação da velocidade ao longo da seção transversal do líquido, e, nesse caso, a viscosidade ela pode ser nula ou desprezível, de acordo com a lei de Newton. Lembra lá da equação? A equação que eu me refiro é essa, tal igual a μ vezes dV dy. E se o μ for desprezível, a tensão de cisalhamento, o tal, ela é aproximadamente zero, ou seja, qualquer aplicação de uma força sobre a superfície do fluido vai deslocar esse movimento. Levando aí em consideração, obviamente, que o dV dy é igual a zero. dvx, por quê? A gente está pensando num conduto. Então, se a gente dimensiona esse conduto ao longo do eixo x, a gente está avaliando essa velocidade. No entanto, essa velocidade em x relacionada a esse comportamento que seria o y, que é a profundidade perpendicular dentro do escoamento. Ou seja, em outras palavras, pessoal, se dv dx é zero, cálculo 1, dvx dy é igual a zero, a integral disso aqui me leva que o Vx é constante. Essa é a interpretação e uma das principais condições de você aceitar que o fluido ele é ideal. Está aqui essa definição que eu coloquei para vocês. Um fluido que, quando em escoamento, satisfaz as condições acima, é então chamado de fluido ideal. Fluidos incompressíveis, já falei para vocês sobre isso. Os compressíveis, o ρ varia. Onde é que são esses caras? Gás. E os incompressíveis, o ρ é constante, 99% dos líquidos. Não são todos. Existem alguns líquidos que apresentam essa característica de cima, mas nós não vamos trabalhar com eles aqui. A gente vai limitar bem a nossa condição de atuação. Bom, relembrando o escoamento, quando a variação do tempo permanente, quando as propriedades em uma das seções do escoamento não se alteram com o decorrer do tempo, linhas de corrente, trajetórias, linhas de emissão coincidem. Não permanente, essas propriedades do fluido mudam no decorrer do tempo, velocidade, viscosidade, etc, etc. A equação da continuidade, já falamos, acabamos de falar sobre ela, onde eu posso afirmar que a massa dentro de um conduto ela é constante. E aí vem a equação de Bernoulli. Só para relembrar, a equação da continuidade, A1, V1 igual A2, V2 igual, pontinho, 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 igual AN, VN, independentemente de onde você tenha uma tubulação, isso aqui vai ser válido, tá? Em todo o regime de escoamento. A equação de Bernoulli é um caso particular da energia aplicada ao escoamento, onde adotam-se as seguintes hipóteses. E aí nós vamos às hipóteses. Para o caso ideal, nós temos escoamento em regime permanente, escoamento incompressível, escoamento de um fluido considerado ideal, ou seja, aquele onde a viscosidade é considerada nula, ou aquele que não apresenta dissipação de energia ao longo do escoamento. Escoamento apresentando distribuição uniforme das propriedades das seções. Escoamento sem presença de máquina hidráulica, ou seja, sem a presença de um dispositivo que forneça ou retire energia do fluido. E sem trocas de calor. Só falando um pouquinho sobre as máquinas hidráulicas, nós vamos ter uma aula específica sobre elas. As máquinas hidráulicas são as turbinas ou as bombas, ou bombas.
A diferença é simples. As bombas, elas fornecem energia ao escoamento e as turbinas utilizam a energia do escoamento, ou seja, retiram energia. Um bom exemplo de turbina são as rodas de água, utilizadas normalmente em pequenos sítios para movimentação de carneiros hidráulicos. É um tipo de turbina. Ou essas turbinas utilizadas para geração de energia em pequenas propriedades rurais ou talvez em grandes propriedades, usinas. As bombas são diversas. Você tem bombas Anauger, você tem bomba sapo, você tem bomba centrífuga. São diversas as bombas de várias formas diferentes. Essas pequenas bombas de aquário, elas então fornecem energia ao fluido, fazendo com que esse fluido se movimente ou aumente o seu poder de velocidade de escoamento. Nós vamos falar sobre elas. No entanto, para a aula de hoje, a equação de Bernoulli, nós estamos ainda no caso ideal. Para o caso ideal, aceitam-se essas hipóteses. Obviamente, difícil de se encontrar na prática. Existem 3 energias presentes em um escoamento quando não ocorre trocas de calor. Quais são elas? A de pressão, a cinética e a de posição. Conhecidas aí popularmente como piezocarga, energia de pressão, taquicarga, energia cinética e ipsocarga, energia de posição. Como assim energia cinética, de pressão e de posição? Vamos pensar aqui que isso aqui é o trecho de um tubo, tá? Eu tenho um tubo aqui. Aqui eu tenho a seção transversal desse tubo, ele continua para cá. E aqui eu tenho a seção transversal da parte superior. Esse tubo, ele continua para lá. Um tubo elevado, inclinado, se assim eu posso dizer. Vamos imaginar inicialmente que a seção desse tubo é uniforme, para que nós possamos evitar alguns problemas de dimensionamento por enquanto. E aí eu vou pegar um elemento de volume imaginário ao longo da seção 1. Vou pegar uma porção de fluido aqui, pessoal. Se eu selecionei esse pedaço do meu tubo, então aqui dentro tem uma massa, chamada de M1. E vou selecionar uma outra seção desse tubo, aqui na região 2. Obviamente, aqui eu tenho uma massa M2. Se há a conservação da massa, então a mesma vazão em massa que eu tenho na seção 1, eu tenho na seção 2. No entanto, como esse tubo está inclinado em relação ao nosso nível de referência, que seria, normalmente a gente utiliza o solo como referência, essa massa a essa elevação, em relação ao nível de referência, ela possui uma energia chamada de energia potencial gravitacional. A mesma coisa quando ela se eleva para a posição 2, ocorreu um aumento de 1 para 2, ocorreu um aumento de energia potencial gravitacional. Estudado lá na física 1. Portanto, no entanto, essa massa também se movimenta. Então, aqui na região 1, ela tem uma velocidade V1. Provavelmente, na região 2, essa velocidade diminuiu. Por quê? Aumentou a energia potencial, provavelmente diminuiu a energia cinética. É o comum. Se você jogar uma bolinha na vertical de baixo para cima, quando ela está embaixo, a energia cinética é alta, a potencial é baixa. À medida que a bolinha sobe, a potencial vai aumentando e a cinética vai diminuindo. A mesma coisa acontece no escoamento. Quando essa carga de massa está baixa, próximo ao nível de referência, a energia cinética alta, a energia potencial baixa. Quando essa carga ela sobe, quando essa massa sobe, essa elevação desse conduto, a energia cinética vai diminuindo e a energia potencial vai aumentando. No entanto, existe uma outra energia aqui dentro, que é a energia de pressão. Nós não podemos esquecer que pressão é força sobre área. E esse fluido exerce uma pressão, uma força
nas paredes do conduto. Então, posso tirar daqui que a força é igual a pressão vezes a área. Essa força exercida pelo fluido nas paredes do conduto. Lembrando lá da física 1 ainda, trabalho é igual força escalar vezes deslocamento. Em outras palavras, utilizando o cálculo, o trabalho é integral de 1 até 2 de f de x dx. Então, eu posso, a partir de agora, substituir essa força por pressão vezes a área, e eu teria, posso fazer uma conta rápida aqui, ó, trabalho é igual a força vezes deslocamento. Substituir força por área vezes pressão vezes deslocamento. Posso colocar pressão vezes área vezes deslocamento. Área vezes D, o D seria essa distância aqui. A área vezes essa distância me dá volume, então eu posso falar que o trabalho é a pressão vezes o volume. Pressão vezes volume é energia. Então, eu tenho, além da energia cinética presente no escoamento e da energia potencial gravitacional dessa massa, eu tenho essa energia relacionada à pressão e volume. Ah, professor, por que pressão e volume é energia? Pressão é Newton por metro quadrado. Volume é metro cúbico. Se eu multiplicar os dois, Newton por metro quadrado vezes metro cúbico, corta, vai me dar Newton vezes metro, que é Joule. Então, além dessas duas energias, de cinética e potencial, eu tenho energia de pressão, que a partir de agora nós vamos denominar por nomes diferentes. A gente vai passar a chamar energia de pressão de carga de pressão, energia cinética de carga de velocidade e energia potencial de carga de posição. Isso tudo em relação ao escoamento. E aí, pela condição do escoamento em regime permanente, nós podemos afirmar que entre as seções 1 e 2 não ocorre nem acúmulo nem falta de massa. Ou seja, a mesma massa M que atravessa a seção 1 é a mesma massa que atravessa a seção 2. E aí a gente conclui o seguinte: se é a mesma massa da seção 1 e da seção 2, e não há atrito, não há calor, não há dissipação de energia, vou voltar rapidinho aqui, pessoal. Existe uma energia associada ao ponto 1, que nós vamos chamar de H1, e existe uma energia associada ao ponto 2, que nós vamos chamar de H2. Essa energia H1 é a soma da energia de pressão, da energia cinética e da energia potencial. No ponto 2, também, pressão, energia cinética e potencial. Pela condição de Bernoulli, existe uma conservação de energia, uma vez que não houve dissipação por atrito. Então, a gente afirma que o H1 é igual a H2. Ou seja, estamos aceitando a conservação da energia no sistema. Ah, professor, mas a velocidade diminuiu a energia cinética, mas, por outro lado, aumentou a elevação, aumentou na energia potencial. O que cai de 1 para 2, em uma energia, aumenta na outra, compensando essas perdas, esses aumentos, esses aumentos e reduções. A soma líquida da energia no ponto 1 é igual à soma líquida da energia no ponto 2. Só para relembrar, energia cinética, meio de mv ao quadrado, energia potencial, mgh, só uma observação, o H, aqui nós vamos utilizar o Z para cota, e a energia potencial de pressão, que é mgh, que vai dar mg vezes a pressão sobre o peso específico do líquido, carga de pressão em relação ao nível, esse H a gente pode trocar por P sobre gama, lembrando lá de Steven, pressão é igual a gama vezes H. Então, nós podemos, aqui na energia de pressão, trocar o H por pressão sobre gama, e aí nós temos a energia de pressão dentro do sistema.
Energia total de uma seção do escoamento unidirecional, incompressível em regime permanente, é sempre a mesma. Essa é a fórmula que vai nos dar a energia, tanto no ponto 1 quanto no ponto 2. Se for no ponto 1, então aqui é velocidade 1, aqui é a elevação 1 e aqui é a pressão no ponto 1. Esse termo está associado à energia cinética. Esse termo está associado à energia gravitacional e esse termo está associado à energia de pressão. Aquilo que eu disse para vocês, no ponto 1 temos 3 energias, no ponto 2 teremos 3 energias. Essa soma de 1 é igual a de 2. Eu usei H lá no meu slide, pode ser H ou E, no entanto, essa energia aqui ela é a total em cada ponto do tubo. A carga mecânica total é uma seção de escoamento unidirecional, incompressível em regime permanente. Então, chamamos isso de HI, que é aquilo que eu coloquei lá. E pela condição do escoamento se dar em regime permanente, podemos afirmar que tanto a massa como o peso do fluido que atravessa uma dada seção do escoamento é constante ao longo do mesmo. Por este motivo, é comum considerar a energia ou por unidade de massa ou por unidade de peso do fluido. Além disso, essa consideração origina uma unidade facilmente visualizada na literatura, que nós vamos, a partir de agora, chamar de carga. Não confundam a carga com a energia. O que o autor coloca para a gente nesse ponto é o seguinte: a energia, a energia no ponto 1, ela é medida em joule. Só que em função da massa e do peso serem constantes, nós podemos transformar essa energia de joule para uma outra medida. E essa medida, a partir de agora, se chama metro. Como assim, energia de joule a gente vai passar a chamar de metro? Nós dividimos toda a energia pela unidade, aqui é Newton vezes metro, nós dividimos isso aqui por Newton, e aí energia por unidade de força a gente dimensiona em metro. E essa energia dimensionada em metro deixa de se chamar energia e passa a ter o termo carga. Mas simplesmente por uma questão de facilitação, uma vez que a massa ela é constante ao longo do escoamento. E aí nós temos isso aqui, ó, dividindo toda a energia E pelo peso ou pela massa, nós vamos ter EI por peso, passa a ser chamado de H, então fica mgZ1 dividido por G, mais mgPI por gama dividido por G, mais mv sobre 2 dividido por G. G, pessoal, eu poderia até ter colocado aqui, ó, aqui G é mg, eu tiro G. Aqui mg e aqui mg. Simplifica, tá vendo? Esse mg com esse mg e sobra somente Z. Esse mg por esse mg sobra pi dividido por gama. Esse m divide por esse m, sobra vi ao quadrado sobre 2g, tá aqui. Esse termo, ó, isso aqui é energia dividido por peso. Energia dividido por peso passa a ser chamado de H, e esse H tem a denominação de carga. Então, a gente dimensiona a carga, que equivale à energia por unidade de peso. E aí a equação de Bernoulli traz essa especificação. Quando a gente afirma que o H1 é igual ao H2, nós estamos afirmando que o Z1 mais o P1 dividido por gama mais o V1 ao quadrado dividido por 2G é igual ao Z2 mais P2 dividido por gama mais V2 ao quadrado dividido por 2G. Essa condição afirma para nós que a soma das 3 energias no ponto 1 são iguais às 3 energias no ponto 2,
Dimensionando, então, através dessa simplificação por peso, nós temos a carga no ponto 1 igual à carga no ponto 2. Essa equação aqui recebe o nome, então, na literatura de equação de Bernoulli. E é muito útil, muito utilizada, principalmente em sistemas hidráulicos. E aí o que eu falei para vocês, o H, ele tem três somas, três termos. Então, o HI é ZI mais PI sobre gama mais VI ao quadrado sobre 2G. O termo relacionado por ZI, ou Z, é chamado de carga potencial. O termo relacionado pela pressão, pressão sobre gama, é o termo relacionado à carga de pressão. E o termo relacionado por VI sobre 2G é a carga cinética. Ou seja, esse cara aqui está associado à energia potencial gravitacional, esse aqui está associado à energia de pressão dada pelo trabalho, e esse caso aqui relacionado com a energia cinética, que é o movimento da água dentro do tubo. Alguns exercícios aqui para a gente poder discutir. Como na equação da continuidade eu fiz o número 1, aqui também vou fazer esse número 1, tá? Vou resolver ele. Olha só, o tanque da figura tem grandes dimensões e descarrega a água pelo tubo indicado. Considerando o fluido ideal, determine a vazão em volume da água descarregada se a seção do tubo é 10 centímetros quadrados. Pessoal, para saber a vazão aqui no ponto 2, eu preciso conhecer a velocidade aqui, então eu vou atrás dela. Ele fala uma coisa interessante, que é dizer que o tanque tem grandes dimensões. Isso vai nos implicar uma simplificação matemática do nosso problema. O que ele quis dizer com isso aqui é o seguinte: essa água aqui, ó, esse nível de água está descendo com uma velocidade V1, ao mesmo tempo que a água está saindo com a velocidade V2. O fato de ter grandes dimensões me permite dizer que o V2 é muito maior do que o V1. Ou seja, eu posso, nesse caso, afirmar que V1 é aproximadamente zero, tá? Quando ele me dá essas condições. É como se V1 fosse 1 metro por dia e o V2 fosse 10 metros por segundo. Então, nessa situação, uma velocidade é muito pequena comparada com a outra. Para simplificar a resolução, então podemos afirmar que essa velocidade V1 ela vai ser praticamente nula para a minha solução. No entanto, aplicando a equação de Bernoulli, nós temos que Z1 mais P1 sobre gama mais V1 ao quadrado sobre 2G é igual a Z2 mais P2 sobre gama mais V2 ao quadrado sobre 2G. Quem é Z1? Z1 é a elevação do ponto 1, que está aqui na superfície. Então, Z1 para mim é 10 metros. Quem é P1? Bom, esse tanque aqui, ele está exposto à pressão atmosférica. Então, P1 é igual à pressão atmosférica. Então, aqui ficaria mais pressão atmosférica dividido pelo gama. Esse fluido, ele não disse o que é. Ah, não, ele disse sim, descarrega água. Então, esse gama aqui é o gama da água. Mas, olha só, eu vou considerar V1 igual a zero. Então, fica 0 ao quadrado sobre 2G. Mais Z2. Z2 é aqui, ó, na saída. O Z2 está a 2 metros de altura. Mais não, igual. 2 metros de altura mais. Pessoal, vamos considerar o instante que a água deixou o tubo. O instante exato que a água deixa o tubo. Para quê? Para que a gente possa afirmar que P2 é a pressão atmosférica. Então, P2 também, pressão atmosférica dividido por gama. É o mesmo, né? Gama da água.
mais V2 ao quadrado dividido por 2G. Eu não sei quem é V2. Tá vendo aqui, ó? Isso aqui é zero, tá? Que 0 ao quadrado sobre 2G dá zero. Pressão atmosférica sobre gama. Pressão atmosférica sobre gama, quando eu passar para um outro lado da equação, vai simplificar. Então, ficou 10 igual a 2 mais V2 ao quadrado. Então, vou fazer de cá, ó. 10 menos 2, passo esse 2 para lá, igual V2 ao quadrado sobre 2G. Ou seja, V2 é igual a 8 raiz de 8 vezes 2G. Tá vendo? V2 aqui fica 8 multiplicado por 2G. Então, isso aqui vai dar raiz de 16G. Eu não vou fazer a conta agora porque eu estou sem calculador. Isso aqui dá metros por segundo. Use G igual a 9,8, por favor. 9,8 metros por segundo ao quadrado. E aí você faz a conta, você vai achar o V2. Alguma coisa em metros por segundo. Mas ele pediu foi a vazão. Aí você vai calcular a vazão lá no ponto 2. A vazão 2 é a área 2 vezes o V2. E aí você calcula essa vazão. A área 2 é 10 centímetros quadrados, 10 vezes 10 a menos 4 metro quadrado, vezes o V2 que você vai calcular em metros por segundo. E aí você acha que sua resposta vai ser metro cúbico por segundo, e você pode transformar em litros por segundo, se for de seu interesse. Tá? Tá aí. É bem simples o uso da equação de Bernoulli. Na verdade, a equação de Bernoulli ideal, onde eu não tenho atrito, onde eu posso apontar essas considerações. Vai haver momentos que a gente vai incluir o atrito no escoamento, a gente vai incluir uma máquina, uma bomba, uma turbina, e a gente precisa discretizar melhor essa equação de Bernoulli. Aí, pessoal, atividade para vocês. Aí, a atividade, esse exercício é do livro, tá? Do Bernoulli, do Brunet, perdão. Ok? E aqui eu deixei em branco, finalizou a nossa aula, a nossa apresentação. Agora, fico à vontade aí para vocês fazerem alguma pergunta, algum questionamento. Tá normal, tudo ok? Beleza. Podem, se quiserem perguntar alguma coisa, fique à vontade. Nada? Tudo tranquilo? Então é isso aí, pessoal. Serão só os últimos, não, todos os exercícios da apresentação. Vocês viram que tinha 3 ou 4 exercícios sobre equação da continuidade e tem esses 2 últimos exercícios aí de Bernoulli. São todos os exercícios que estão nos slides, exceto os que eu respondi. Tá beleza? Então tá, gente. Qualquer coisa, chama aí no áudio aí, eu tô por aqui. Vou parar a gravação para diminuir o tamanho do vídeo.